Na maioria das obras, o perdão é sempre retratado de alguma forma, e em Naruto não foi diferente. A maioria dos fãs achou uma porcaria o protagonista sempre vencer no discurso no jutsu, mas eu não julgo. Com o tempo, esse perdão foi virando piada. Nesse vídeo eu te mostro essa decadência em 4 pontos chaves. Eu sou o Luquimbas, teórico desse universo de ninjas, e vamos logo para o que interessa. Quando a gente fala de discurso no jutsu, de cara a gente já lembra das primeiras vítimas do Naruto. Zabuza Momoichi, o demônio do gás oculto, o homem que conquistou vários fãs desde a primeira vez que ele apareceu. Ele fez tanto sucesso que o seu título inspirou até um certo austríaco de bigode. Na obra, desde cedo ele já era um psicopata. Isso porque ele tinha nascido na pior era da Vila da Névoa, a Vila da Névoa Sangrenta. Só para refrescar a memória, enquanto as outras vilas faziam provas, testes de ninjutsu e coisas do tipo, na Vila da Névoa era um Battle Royale, que só um sobrevivia. Todos seus amigos, pessoas que comeram a mesma comida que você, que compartilham sonhos, nada disso importava. O Zabuza fez uma baguncinha tão grande que tiveram até que interromper esse exame. E depois de ele já ter se tornado um Jonin, em algum momento da vida ele acabou achando um mendigo na rua e acabou decidindo adotar a criança. Não porque era bonitinho, não porque ele queria companhia. Ele só adotou a criança porque ele tinha uma rara Gekkei Genkai do gelo e podia ser muito útil para trabalhar para ele. Sim, amigos, esse mendigo com cara de mulher é o Haku. Que cá entre nós, ele tem um dos passados mais tristes da obra. Ele vivia uma vida feliz com seus pais até que um certo dia o seu próprio pai elimina sua mãe e ainda tenta eliminar o Haku. Todos que tinham a Gekkei Genkai eram vistos como aberrações, uns sangues imundos que precisavam morrer. E nessa situação o Haku se viu obrigado a eliminar o próprio pai e viver como mendigo. Sem família, sem clã e sendo perseguido. Até a chegada do Zabuza, que foi o dia mais feliz da vida dele. Porque por mais que ele soubesse que o Zabuza só queria ele para servir de ferramenta, no fim ele foi aceito pelo que ele é, e isso é uma coisa muito bonita. O Zabuza tinha um sonho de esmagar Kirigakuri e liderar um golpe de estado para comandar todo mundo. Ele já tinha tentado eliminar o quarto Mizukage uma vez, mas ele foi completamente humilhado. E sem dinheiro, sem moral, ele acabou se rebaixando a um mercenário para juntar fundos e tentar um novo golpe. Foi por isso que ele tinha se submetido a seguir as ordens de agiotas, como o Gato, o homem que eliminava todos os símbolos de esperança daquela vila, começando pelo pai adotivo do Inari, que era visto como um herói. Eu tava acompanhando a história pelo mangá e, meu amigo, a morte dele é muito mais brutal. O homem foi literalmente crucificado até a morte, no meio da multidão para servir de exemplo. E agora a única esperança daquele povo era o velho que iria construir a ponte. O Zabuza tenta eliminar ele, mas o Kakashi não deixa. E da segunda vez que eles se encontram é aí que vem o ouro. Na cabeça do Haku, se ele fosse derrotado, ele era uma peça defeituosa, que não merecia estar perto do Zabuza. E se ele não pudesse ficar perto dele, era melhor a morte. E vamos ser sinceros aqui. Se o Haku quisesse, ele já teria dado um double kill no Sasuke e no Naruto. Ele tinha habilidades e conhecimento para acertar os pontos vitais de primeira, mas a gentileza dele também foi a sua ruína. O homem era tão doce que pegava diabetes. E vale lembrar que ele foi a primeira pessoa que o Naruto quase eliminou. Só não foi porque ele decidiu se sacrificar no lugar do Zabuza, que não fala nada, só diz que ele tinha feito um bom trabalho, mas por dentro ele já estava destruído. Até a chegada do agiota, que dá um chutão no corpo do Haku e aqui ele cava a própria cova. E é nesse momento que o discurso no jutsu é usado. Naruto faz ele relembrar o quanto ele era amado pelo Haku e que um ninja, apesar de ser forte, ainda tinha sentimentos. O que destruía toda a filosofia dele de que um shinobi só servia para ser uma arma. Essa mentalidade já estava tão impregnada na cabeça dele que desde quando o time 7 descobriu sobre os exames da névoa sangrenta, ele se vende como um grande psicopata, dizendo que aqueles eram bons tempos. Mesmo quando ele decidiu tomar o poder de Kirigakuri, talvez ele tenha feito isso para evitar que outras crianças tivessem o mesmo destino dele ou do Haku. Perceba que em nenhum momento Naruto transforma a mente dele da água pro vinho. O Zabuza já estava derrotado no momento que o Haku morreu. Senão ele teria dado muito mais trabalho pro Kakashi. E quando ele viu o corpo do Haku sendo agredido, no fundo ele já sabia que a filosofia dele era mentira. O Naruto só deu um empurrãozinho nele. Ele poderia ter fugido se quisesse, mas ele decidiu vingar a morte do Haku, nem que custasse a vida dele. No anime, ele dá só uma cortadinha no pescoço do agiota. Agora, no mangá, ele arranca que nem uma tampinha. E em seus últimos momentos, ele pede pro Kakashi colocar ele do lado do Haku. Do lado da pessoa que, querendo ou não, foi a que ele mais amou na vida. Você fala demais. Suas palavras me calam fundo. Mais fundo que qualquer lâmina. É você, Haku.
são suas lágrimas. Eu sei que não é possível, mas eu queria poder ir para onde você foi. Eu queria acompanhá-lo, Haku. Essa foi a primeira e mais marcante morte da obra. Da primeira vez que eu vi, eu não tinha maturidade para entender isso, e hoje, quando eu revejo essa cena, sempre cai algo no meu olho. Aqui o Kishimoto mostrou que ele não era qualquer um. Para fazer uma cena dessa, você precisa de tempo, carinho e um bom roteiro. Não é algo que dava para ser replicado. Agora pega tudo isso que eu falei e enfia no rabo. Porque depois do Edo Tensei, por algum motivo, eles voltam e morrem do mesmo jeito. Todo arrependimento dos Abus ou sofrimento do Haku foi jogado no lixo. E pra quê? Só pra dar um fanservice e entregar a peixeira pro Kakashi. Ainda bem que isso não aconteceu com Gaara. Aqui sim o discurso no Jutsu fez uma diferença abissal. O famoso "eu já fui como você" faz todo sentido. Naruto era o único que sabia exatamente como era ser isolado e odiado sem saber o motivo. Só que no caso do Gaara a situação era bem pior. O próprio pai odiava ele e mandava assassinos pra caçar ele desde os 6 anos. Tudo isso porque ele culpava o filho pela morte da esposa. E nesse tempo todo, só o tio do Gaara amava ele de verdade. E por algum motivo ele é idêntico à mãe dele. Olha aqui, uma foto do tio do Gaara dando a luz pra ele, e essa da mãe dele morrendo depois de ser enviado pra eliminar o filho. O Gaara matava pra sobreviver, mas nesse dia ele quebrou. E com todo esse trauma, ele libera o Shukaku na vila. Cara, apesar dos pesares, o Naruto nunca foi tão traído por um parente. E mesmo que ele tenha apanhado de alguns adultos, ninguém nunca tentou eliminar ele com tanta frequência quanto o Gaara. Toda semana aparecia alguém da vila para tentar escalpelar ele. Mas diferente do Naruto, ele não tinha nada nem ninguém para querer proteger. O Gaara simplesmente aceitou que ele era uma arma enquanto Naruto ralou para ter respeito e formar algum laço. E quando ele percebe isso, ele muda completamente. Agora, ao invés dele virar um psicopata que eliminava qualquer um, ele virou uma pessoa. Para mim, esse foi o melhor uso do discurso no Jutsu. Diferente do Neji, que eu não irei me estender muito, mas saibam que ele sempre esteve certo. O único erro dele foi achar que ele era o protagonista. O destino não escolheu ele para ser a reencarnação de um deus, mas sim um trampolim para fazer o Naruto o ninja mais forte, mesmo que indiretamente. E no Shippuden temos os dois melhores discursos no Jutsu de longe. Um feito pelo Nagato, que nessa altura do campeonato o Naruto já estava com tanto ódio dele que quase não consegue se controlar, o que, convenhamos, faz sentido. O cara deixou o Oco em Konoha, matou gente pra caramba e ainda eliminou o Jiraiya. Todo o ódio dele é compreensível, mas ainda assim ele tenta pelo menos entender o que tinha acontecido pro Nagato virar o que ele virou. E ele conta sobre a sua infância difícil na guerra, que seus pais foram eliminados por ninjas de Konoha, e que a maior dificuldade era achar comida. O que é verdade, em guerras as pessoas ficam mais desesperadas por falta de comida do que um ataque em si. E foi nesse cenário que ele conheceu o Yahiko e a Konan. Vivendo e sobrevivendo a tanta miséria, o Yahiko conta o seu maior sonho, a de querer dominar o mundo para ninguém mais sofrer. A ideia dele era bem infantil, mas a do Pen também era. Se eu causo dor em todo mundo vai evitar e ficar em paz. Talvez isso fosse até uma forma de dar algum traço do Yahiko pro Pen, mas a mentalidade do Nagato era mais complexa que isso. Yahiko sabia que não iria conseguir nada sem poder, e para isso ele pede ajuda de alguns shinobis para conseguir pelo menos aprender ninjutsu. Então Jiraiya acaba decidindo que ele é quem iria cuidar daquelas crianças até que eles conseguissem se virar sozinhas. Algum tempo depois, um ninja aparece para tentar eliminar o Yahiko, e com o desejo de salvar a vida dele, o Nagato desperta mais uma vez o Rinnegan e acaba eliminando aquele ninja. Apesar de ter salvado a vida de um colega, ele acabou tirando uma. O Jiraiya até diz que não sabia se ele tinha feito certo ou errado, mas se foi para salvar um amigo, então deveria ter sido a coisa certa. E aqui o Jiraiya constrói os dois outros pilares da filosofia do Nagato. Abre aspas. Uma pessoa madura cresce por causa da sua experiência de dor. Fecha aspas. Essa simples frase, junto com o fato dele ser a reencarnação do sábio dos 6 caminhos e saber sua história, moldou toda a cabeça do Nagato. Sim, ele não era a reencarnação de coisa nenhuma, mas nessa época a gente não sabia de nada disso. E na despedida do Jiraiya, ele só deixou o seu manuscrito em cima da mesa. O mesmo livro de onde Naruto tira as palavras que deixam Nagato pasmo. E essa foi a peça que fez ele mudar. Nos créditos daquele mesmo livro tinha o nome do Nagato, e lá ele percebe que o protagonista daquela história era ele.
Até mesmo aquela frase era algo que o Nagato tinha dito pro Jiraiya alguma vez. No mundo existe um grande ciclo de ódio, então nesse caso eu irei quebrar essa maldição e se existir algo como a paz eu irei achá-la. No anime contaram essa história com a versão de Naruto mais maduro, mas no mangá o protagonista é o Nagato. E o Naruto ainda diz que ele iria se tornar Hokage e trazer a paz para a Vila da Chuva. Naruto nunca pisou em Amegakure? Sim, ele nunca pisou. Mas essas palavras foram bastante para mudar o Nagato. E com isso, para tentar reparar parte do dano causado em Konoha, ele acaba dando a sua vida na crença de que o Naruto transformaria o mundo. Perceba que em todas as vezes o Naruto ou dá um empurrãozinho, ou ele sempre tem alguma ligação com a pessoa. No caso do Nagato, por mais que ele não soubesse o que fazer para acabar com o ciclo de ódio, ele decide não se vingar dele, mesmo odiando, e ainda tomou a responsabilidade de pelo menos cuidar da terra natal dele. Tudo bem, ele mentiu? Mentiu, mas pelo menos salvou uma galera em Konoha. Mas o que acontece quando o protagonista toma um discurso no jutsu? No meio da guerra, o Naruto acaba dizendo que ele não ia deixar ninguém morrer. Mas aí o Obito vai lá e limpa metade do campo junto com o Neji, e ainda lança essa pedrada. Se o Kishimoto quisesse, ele transformaria o Naruto em um vilão, mas aí vem o poder do roteiro e impede ele de seguir esse caminho. E o que mais me irrita, ele se mantém por conta de um discurso tão preguiçoso. Hinata só chega lá e diz, então, na verdade, essas palavras e convicções não são mentiras. Sim, Hinata, você está certa. Nem parece que o Neji foi de Vasco junto com metade dos figurantes ali. Não, é que suas palavras foram gravadas em nossos corações e esse sentimento é o que nos mantém unidos. Cara, francamente, que discurso sujo. A única coisa que fez o Naruto continuar lutando é que ele já tinha jurado derrotar o Obito, já que ele não volta com a palavra dele. Aí eu fico pensando, e se gravasse o Naruto bêbado dizendo que ele iria dominar o mundo? E aí, ele iria seguir até o fim com isso também? E não só isso, como ele também manda o "eu já fui como você" pro Obito. Pelo amor de Deus, cara. É um loop infinito de revés do Uno, e o anime ainda faz de tudo pra tirar a responsabilidade das ações do Obito e jogar tudo nas costas do Madara. É dito que ele tinha posto um selo no coração do Obito pra fazer ele seguir as ordens, da mesma forma que ele tinha feito pra Rin se atirar no Chidori do Kakashi, tudo isso pra manipular o Obito das sombras. Aí você pergunta, nossa Kishimoto, de onde você tirou essas ideias? Porra, de onde você tirou essa merda? Lógico que foi do cu, podia ser mais da onde? Em todos os discursos no Jutsu, Naruto sempre tinha alguma semelhança com o vilão. Seja o desejo de proteger alguém importante, como foi no Haku, seja uma dor compartilhada, como foi o Gaara, ou seja os ensinamentos passados tanto pro Nagato quanto Naruto. Mas aqui só ficou ruim. O Naruto é um pacifista, mas não tem poder pra proteger todo mundo. Bom, talvez eu não tenha entendido o discurso da Hinata, e se alguém quiser explicar, eu agradeceria muito. Agora, se tu quiser saber sobre o clã mais perfeito da obra, eu vou deixar aqui do lado. É isso. Tchau. Vai todo mundo se